Colocar para gravar aqui. Gente, semana passada, então, a gente estava falando, vou voltar um pouquinho até para relembrar um pouco. A gente falou, então, eu fui até demais. Como foi o processo de urbanização brasileiro, né? Então, lembra, o urbano, tornar urbano, né? Transformar a população do rural para o urbano. A gente viu que esse processo foi intenso, foi desordenado, foi muito rápido, aquela coisa toda. Certo? E isso trouxe uma série de consequências, como algumas a gente já viu. O crescimento intenso das cidades, o fato de que hoje em dia a cidade média cresce proporcionalmente mais do que a metrópole. Tudo isso a gente viu semana passada. Mas o grande tchan, o negócio mesmo, o bagulho mesmo, é o dessa aula de hoje, que são os chamados problemas sociais urbanos. Que é um grande migué, até na real, né, galera? Porque é muito resumido. É como se eu falasse para vocês que eu tenho problemas financeiros. Na real, gente, eu tô com um agiota vindo me matar, o banco já tirou meu carro, o meu cartão de crédito estourou há 8 meses, mas eu resumo tudo em problemas financeiros. Então, na real, você pega uma série de problemas e dá um nomezinho legalzinho, tipo problemas sociais urbanos. Gente, o principal deles mesmo, de fato, né, a gente vai falar de vários, mas o principal deles é que a cidade hoje ela é uma cidade segregada. Ela é uma cidade que, de acordo com a renda que você tem, você vai ocupar determinados locais ou não. Então, aquelas áreas que o capital escolhe se expandir, que o capital escolhe investir, né, o capital imobiliário, as empresas, ela é uma área mais elitizada, uma área chique, uma área que muitas vezes se fecha com medo da violência urbana, que é muito forte, né? Se fecha em espaços privados, coisa que a gente chama de condominização. O nome já é evidente, né, que vem de condomínios, mas não quer dizer só necessariamente o condomínio, tá? Quer dizer os espaços privados fechados. Então a pessoa sai de carro da casa no condomínio, vai para o shopping, do shopping para a escola privada, da escola para o clube, para a balada. Ela se desloca apenas entre os locais privados e não usa a cidade como um todo. Tudo bem? Isso porque, galera, quem regula, quem determina a gestão, o controle do solo urbano não é o poder público na prática, é muito mais o capital. A gente chama isso, galera, de especulação imobiliária, né? O que é especulação? É uma aposta. E eu não sei se algum de vocês aí tem aquele joguinho Cartola, né? Que é basicamente é especulação sobre jogadores de futebol da realidade. Então no joguinho lá você compra aquele jogador, compra no jogo, claro, óbvio, né? Compra aquele jogador esperando que ele vai jogar bem. Se ele jogar bem, se ele fizer gols, etc e tal, ele valorizou, ele te deu pontos, ele te deu dinheiro. Você especulou em cima daquele jogador, ele jogou bem, ele te deu um bom retorno. É como uma ação na bolsa de valores, por exemplo. Só que a galera também faz isso com imóveis. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de Rio Claro aí que fica mais fácil pra gente. Sabe essa área, galera? Depois do Cidade Jardim, depois aí do Coque, indo em direção à Santa Gertrudes, que hoje em dia tem bastante condomínio de prédios, mesmo de casas. Você lembra que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, era uma área que, tipo aquele meme, quando eu cheguei aqui tudo era mato, tá ligado? Tinha muito menos casa, quase nenhum prédio, era uma área muito mais vazia, vocês lembram disso? Como era essa região? Indo naquela estradinha para Santa, né? Um pouco antes do Conduto e tal, né? Um pouquinho depois do shopping já aí, né? E um pouquinho depois da 29 e tal, para lá, né? Essa área, galera, aos poucos ela foi se integrando na infraestrutura de Rio Claro. Ou seja, mais ruas, mais iluminação, serviço de saneamento, de lixo e tudo mais. E aos poucos, o capital imobiliário foi percebendo que dava para investir lá, dava para construir prédio, condomínio e tal. Então, se eu tinha um terreno lá há 20 anos, talvez era um terreno que não valesse muito, porque era relativamente longe do centro, não tinha muita infraestrutura, não tinha supermercado, padaria, farmácia, serviços básicos, né? Então o terreno ia valer pouco, sei lá,
Tô chutando, tá, galera? Não faço a menor ideia. Mas 30 mil reais, por exemplo. Aí esse mesmo terreno, com a mesma área, hoje, ele vale muito mais. Ele valorizou muito. E esse imóvel, ele foi destinado então à valorização. Hoje esse mesmo terreno vale 150 mil, por exemplo. Então se eu vender ele hoje, eu vou ganhar uma grana muito grande em cima dele. Ou se eu alugá-lo, por exemplo, né? Isso mostra, galera, tem muitas casas e muitos imóveis no Brasil que não cumprem com a sua função social. Qual é a sua função social? Há de ser uma habitação, afinal de contas, né? Para que ser uma casa? Para morar gente. Se não tem gente morando, essa casa não tem a sua função social. A gente chama isso, galera, de déficit, ou seja, falta, né? Habitacional. Na real, não é que no Brasil faltam habitações, mas no Brasil tem muitos imóveis que são puramente destinados a valorizar e não são ocupados aí por ninguém. Tudo bem? Então a gente vê assim, às vezes vários conjuntos de apartamentos e tal, mas muitos estão vazios, estão para alugar ou estão apenas ali parados. Para quê? Apenas cumprindo com a especulação imobiliária. Tudo bem? Essa é a parte chique, a parte bonita da cidade, né? E você tem, claro, as áreas excluídas, as segregadas, com serviços públicos precários ou ineficientes, com infraestrutura ruim, que a gente chama do fenômeno de favelização. Mas que também ele não pode ser genérico, não são só necessariamente as favelas. São as áreas mais distantes, são as áreas de risco, como topos de morro, como áreas de várzea, né, onde o rio alaga, às vezes áreas de ocupações ilegais, por exemplo, né? Entre diversos outros exemplos que a gente tem aí, né? E essa desigualdade, galera, essa existência de duas cidades é que gera uma violência, ajuda a gerar uma violência muito grande, né? Essa existência de dois mundos diferentes, né? Então, a parte rica, chique, bonita, bacana da cidade e a parte pobre, a parte esquecida, a parte segregada, que o político só olha quando vai fazer vai fazer campanha para pedir voto, que a mídia só olha quando ocorre uma tragédia, que a polícia encara de outra maneira e que gera uma violência muito grande, né? Com a criminalidade, com o tráfico de drogas, com roubos, com uma série de problemas sociais aí, né? Então, essa cidade a nossa cidade é uma cidade desigual. Até por isso, queria deixar uma recomendação. Talvez algum de vocês conheçam. Uma recomendação musical hoje. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música, tá, gente? Mas é óbvio que eu não sou uma pessoa nada musical. Vocês imaginam eu tocando instrumento, né? Sem chance, não consigo nem escrever na lousa direito. Mas queria deixar essa recomendação aqui dessa banda. Vocês devem conhecer, Baiana System. O álbum Duas Cidades aí, é uma das músicas que dá no meu álbum aí. Que eles também se perguntam, né? Qual cidade você está falando, né? No caso de Salvador, por exemplo, né? A cidade boa ou a cidade ruim? Qual Rio de Janeiro está falando? Da novela da Globo, do Leblon bonitinho lá? Ou da favela da Rocinha? E isso vale para todas as cidades brasileiras, ou para a enorme maioria delas, pelo menos. Isso também tem a ver, galera, com o processo de gentrificação. Gentrificação é quando uma antiga área degradada, uma antiga área ruim, como por exemplo, com violência, com poluição, com moradores de ruas, ela passa por um processo de revitalização. Mas por que que isso é complicado? Por que isso é ruim? Vamos imaginar então, galera, pensar ali aquela região, por exemplo, de Rio Claro, deixa eu pensar um exemplo, perto da linha do trem, por exemplo. Tem alguns imóveis ali, algumas áreas que não têm a melhor infraestrutura, algumas casas muito antigas, que passa o trem próximo, tem barulho, balcões abandonados. É uma região desvalorizada. Vamos imaginar então que o poder público e privado então passem por toda uma revitalização. Construam um parque, tirem a linha do trem, melhorem esses barracões e tal. Isso é bom? Isso é bom. Só que, por um lado, quem habitava essa região era uma população pobre, que conseguia pagar o aluguel, o imóvel dessas áreas. Quando essa área é revitalizada, a população pobre ela é expulsa. E quem vai habitar ali é aí o poder especulativo, é o capital imobiliário, são as pessoas aí das classes sociais mais altas. E para onde vai essa população pobre? Vai para uma outra periferia, uma outra área esquecida que não será revitalizada.
Então, a gentrificação é um enorme problema aí, né? Então, aquelas fotos clássicas, né, da desigualdade como um todo, perto do Moveleiro, a gente era uma mini favela ali por conta do condomínio. Exato. E geralmente, muitas favelas, comunidades, elas estão em áreas ilegais, né? Eles não têm a posse da terra. Então, dá para ter aquele pedido de reintegração de posse. Ou seja, você está numa propriedade particular, ou propriedade do governo, ou área de proteção ambiental. Então, é, entre aspas, fácil de retirar. Era do governo, perfeito, né? Propriedade pública, o governo entra com processo, justiça autoriza, manda a polícia tirar todo mundo e acabou, pronto, né? Exatamente. Então, você tem essa... a gente não quer ver o lado ruim, né? A gente não quer a parte ruim perto da gente, né? Então, expulsa, segrega. Aquela foto tradicional, né, do bairro do Morumbi, do lado da favela de Paraisópolis, São Paulo, né, galera? Acho que é a foto mais clássica do Brasil, mas eu trouxe ela de um outro ângulo. Eu achei esses dias no Instagram, eu quis pegar para trazer para vocês. E essa cidade aqui da direita, não sei se alguém já foi, chama Balneário Camboriú, aí em Santa Catarina. Alguém já foi, gente? Balneário Camboriú, galera, é um pouquinho, né, ao norte de Floripa aí, e ela é muito conhecida pelos seus prédios extremamente altos. Ela está chamada de a Dubai brasileira. Realmente fica muito bonito. Você vê a orla, tudo iluminado, à noite e tal, assim. Lá, galera, tem os prédios mais altos do Brasil, tá? Ultrapassaram em São Paulo, Rio e tal, e outras grandes capitais. Lá tem os prédios mais altos aí do nosso país. Não lembro exatamente o número de andares e tamanho em metros agora, tá? Me fugi um pouco. Mas são realmente muito altos. E o que acontece em diversos pontos da praia? Os prédios são tão altos que eles literalmente barram o sol. Praticamente em boa parte da praia central de Balneário Camboriú não faz sol. Exato, no meio da tarde já está com sombra. E eu não sei se aconteceu com vocês também, galera. Saindo da praia, ou mesmo nas ruas de Balneário Camboriú, vocês sentiram muito vento? Muito vento? Por quê? Esses prédios muito grandes, galera, fazem literalmente grandes corredores de vento mesmo, de fato. Eles afunilam o vento entre eles, né? Vento desde áreas mais elevadas até lá embaixo. E sim, a gente está falando de Santa Catarina, que ele não é um estado um pouco mais frio, né? Que dependendo do vento, dependendo da questão, vai realmente deixar a gente frio. Que olha que louco. Você vai pra praia, mas não tem tanto sol, e você sai dela, você fica com frio por causa do vento, tá ligado? O que isso mostra? Que nesse caso a atuação foi unicamente pelo capital especulativo, pelas empresas de hotelaria, de imóveis, de venda de apartamento na praia, mas que não pensaram nem no produto para quem consome a praia, para o turista em si. Então é muito doido a gente pensar como quem regulou esse espaço foi o capital imobiliário. E aí você pega fotos de Balneário Camboriú de 40, 50 anos atrás, não tinha praticamente nada, né? É o novo interesse que vai surgindo, vai criando novas áreas, vai selecionando novas áreas, né? E a gentrificação, galera, ela ficou muito comum, foi muito falada, muito usada durante a Copa, as Olimpíadas. Então, por exemplo, o estádio do Corinthians, né, a Arena Itaquera, que agora mudou, né, a Neoquímica Arena, né, foi construída numa área relativamente simples, né, mais periférica de São Paulo, né, o bairro de Itaquera. Porém, aquele novo estádio, moderno, padrões FIFA e tudo mais, né, possível de receber shows, ele valorizou o entorno da região. Consequentemente, a população simples que habitava próximo ao estádio, muitas vezes ou não usa aquele item de lazer, que é caro, ou foi expulsa por essa valorização do seu entorno. Mesmo acontecendo em outras cidades com a Copa, ou especialmente com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, a região portuária do Rio, e como a gente vê direto acontecendo na Cracolândia, em São Paulo, por exemplo. A Cracolândia é um problema dificílimo de se lidar, com toda certeza. Mas só as atitudes que a gente vê são ações de polícia indo lá expulsando as pessoas e os viciados de droga apenas viciados, né, apenas se espalham pelo território, mas o problema do vício em si não é resolvido. O vício, que é um problema de saúde pública, não é resolvido. E aí eu queria deixar uma segunda indicação musical, porque a gente tem bastante músicas que falam da cidade,
que é de um grande clássico da Dona Irã Barbosa, um dos maiores sambistas do Brasil, chamada Saudosa Maloca. Essa música, galera, é um retrato perfeito da gentrificação. Tudo bem? Vou deixar aqui, colocar aqui no chat rapidinho essas duas indicações. Baiana assiste em duas cidades e a Dona Irã. Inclusive, ambos não na real, né? Mas o do Dona Irã, que é mais clássico aí, cobrados em vestibulares que gostam dessa interpretação e tal. Fica aí a recomendação para vocês. E com tudo isso, né, galera, a gente também ainda tem uma série de outras questões. Então, temos que os transportes ou a mobilidade urbana nas cidades é precária. Isso a gente pode observar até próprio em Rio Claro, né, galera? Não precisamos nem pegar o exemplo de uma cidade tão grande assim. Se a gente pensar, por exemplo, o fato de ter a linha do trem, o quanto ela, por exemplo, não trava, muitas das vezes, o deslocamento na região central de Rio Claro. Só um segundo, gente, que a gata está trancada aqui no escritório. Eu preciso abrir para ela. Um minutinho. É a gata da minha mãe, tá, gente? Ela é meio folgada, na real. Ela não gosta muito de portas fechadas e ela não quer se esforçar para pular a janela, nada do tipo. Você que tem que abrir para matar. Então, fui abrir, senão ela ia ficar enchendo o saco aqui. Enfim, o quanto que a linha do trem, por exemplo, né, galera, ela impede a passagem não só quando o trem está passando, mas como tem poucas ruas que ligam o centro à região leste da cidade, por exemplo. Isso atrapalha a mobilidade urbana. Quanto as ruas do centro são ruas estreitas, com muitos carros, com problemas, não só Rio Claro, claro, né? Com problemas de asfaltamento. O quanto a gente viu nas eleições municipais aí, né? De prefeitos prometendo aí aquelas operação tapa buraco, né? De melhorar o asfalto das cidades e tal, né? Porque isso é uma mobilidade urbana precária, que depende muito do automóvel e que esquece do transporte coletivo, que esquece dos alternativos como as ciclovias, do respeito de fato ao ciclista. Mesmo em Rio Claro, que é uma cidade que a galera usa mais a ciclofaixa, né? Usa mais as bicicletas, a gente vê uma série de problemas ligados a isso, né? De motoristas que não respeitam, de riscos ao ciclista, de uma série de problemas nesse sentido também, né? E tudo isso contribui, né, gente, para uma grande impermeabilização do solo. Ou seja, a cidade inteira está pavimentada de construção, de rua, de calçada e tal. Consequentemente, isso contribui para os chamados problemas ambientais urbanos. A gente já falou sobre alguns deles lá atrás. As ilhas de calor, a chuva ácida, a inversão térmica. São todos problemas que têm muito a ver com a urbanização, a poluição do ar, né? Mas eu queria relembrar aqui dois que a gente também já conversou, mas dando uma última ênfase. Os dois desastres ambientais mais comuns no Brasil. As enchentes e os deslizamentos de terras. Que são uma combinação de fatores sociais, né, galera? Como a pavimentação do solo, a ocupação de áreas irregulares, a retirada da cobertura vegetal, a falta de planejamento em alguns pontos, a prioridade muito forte no transporte rodoviário, o descarte de resíduos, seja ele lixo, seja ele esgoto não tratado. E isso você soma com alguns fatores físicos naturais, como o relevo mais inclinado, como a dinâmica de muitas chuvas no verão, que é típica do nosso território. Então, é uma combinação de fatores naturais com humanos? Sim. Mas qual é muito mais importante? O humano? Não dá, galera, para culpar a chuva, para culpar o rio, para culpar o relevo. Tá? Por que não? Porque é muito mais uma questão de má gestão, falta de planejamento urbano da cidade como um todo, do que necessariamente de quando choveu. Ah, Bruno, mas choveu em tantas horas, o esperado para o mês inteiro, em Rio Claro. Tudo bem, galera. Mas a questão é, se não tivesse essa ocupação, como em Rio Claro, por exemplo, né, o exemplo que a gente sempre dá, a principal avenida da cidade, ou uma das principais, que é a Visconde de Rio Claro, está em cima de um córrego, no fundo de vale. A área que o rio naturalmente alaga, que ele inunda um pouco, né? Consequentemente, quando chove nas áreas mais elevadas, a água não vai infiltrar no solo, está tudo pavimentado,
ela vai descer aquelas cascatonas do centro do Santana, por exemplo, até que vai alagar o Visconde. Então não é por acaso, não é só culpa da chuva ou do rio. É um planejamento urbano aí inadequado. E claro que isso causa perdas sociais, perdas econômicas aí, né? Nós também temos a questão da moradia. Então, naquelas áreas segregadas, aquelas áreas marginalizadas, temos as pessoas aí nas comunidades, favelas, que são muito caracterizadas pela autoconstrução. Como assim? Não é aquela casa planejada, bonitinha, com arquiteto. É o improviso, né? A pessoa que, por falta de opções, construiu sua moradia como deu, né? Como tinha disponível ali. Então, é uma moradia muito informal, uma moradia muito precária, muitas das vezes aí, né? E geralmente elas são caracterizadas por ocuparem alguma área, como comentei, como a Má deu o exemplo para vocês aí, né? Uma área pública, uma área de risco, então, onde tem enchentes, um topo de morro que desmorona, as periferias. Só que aí, galera, eu queria fazer um parêntese com vocês. Cuidado para não pensar, não usar o termo periferia erroneamente. Durante muito tempo no Brasil, a gente usou o termo periferia como algo ruim. E também é considerado preconceito, né? O periférico, o marginal e tal. Né? Só que não necessariamente, galera. Como é o capital que escolhe que áreas ele vai selecionar, que ele vai investir ou não? Por exemplo, a região próxima lá de Santa é uma periferia de Rio Claro. É uma área longe do centro. Mas não é uma área ruim necessariamente. Por quê? Porque teve investimento lá. Então você tem áreas periféricas boas e áreas periféricas ruins. Assim como áreas no centro boas e ruins. Periferia não necessariamente pode ser usado como algo negativo. Tudo bem? Mas claro que sim, muitas pessoas utilizam áreas, ou habitam áreas distantes, pois não têm condições de morar em um local melhor. Em uma cidade como São Paulo, por exemplo, isso implica em muito tempo de deslocamento, por exemplo. É. E, claro, as áreas legais. Uma propriedade pública, uma propriedade privada, uma propriedade de preservação ambiental. E que mostram quando essas pessoas têm um caráter muito transitório nessas regiões também. Com tudo isso, galera, nós temos aí uma necessidade muito grande de um planejamento urbano que seja eficaz, que ele seja integrado, que ele seja efetivo. Como que a gente pode fazer isso, galera? Através do plano diretor. O plano diretor, galera, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para regular o solo urbano. Como assim? É no plano diretor, galera, que está constando onde pode ter cada coisa. Ou seja, eu quero construir um prédio de 30 andares em tal lugar. Pode. Dependendo do lugar, não. Porque vai fazer sombra em algum lugar, porque vai impedir o tráfego de outras pessoas. Por exemplo, galera, aqueles prédios próximos ao Lago Azul, né, que ficaram durante muito tempo interditados. Por que deu problema ali? Porque o solo próximo ali ao Lago Azul é um solo arenoso e tinha risco de desabamento do prédio. O que faltou ali? Faltou desde o planejamento da própria empresa, é claro, a um poder público falar assim, não pode construir prédio alto aí, porque senão vai cair, tá ligado? E aí precisou de um bom tempo de reforma, empréstimo, acreditado, aquela coisa toda, até recuperar aquela área. É o plano diretor, então, galera, que fala onde fica cada coisa no solo urbano, onde fica cada coisa na cidade, né? E esse plano diretor precisa ser integrado, precisa ser democrático, precisa ser para todos. Para responder aquela pergunta, né? Para quem é a cidade? Quem ocupa ela? A lei, ela deveria ser nesse sentido. Uma cidade que fosse para todos, não só para aquele que tem mais dinheiro, e sim para toda a população mesmo, de fato. O plano diretor tem esse potencial, mas é claro, né, galera, que é uma evolução muito distante ainda. Então, algumas reflexões, né, com relação à mobilidade, por exemplo, né, quando temos uma mobilidade urbana muito precária, muito sem lógica, na real, né? O tempo que se gasta em deslocamento, que se gasta no trânsito, o que isso encarece produtos, o que isso causa de redução de qualidade de vida, por exemplo, desde uma metrópole como São Paulo, até mesmo cidades menores, como Rio Claro, por exemplo, né? E aí, queria deixar a minha última sugestão musical. Hoje eu estou muito musical, hein, gente? Que é
o álbum Pé na Orelha do Criolo, a música Sucrilhos, especialmente. Talvez muitos já conheçam também aí. É provável que até eu já tenha passado alguma vez alguma música dele para vocês aí. Mas fica a recomendação especialmente dessa música, que fala também um pouco dessas questões urbanas aí. Sobre favelas, galera, é importante falar que a gente não pode também associar só com o morro. Favela no morro é muito comum no Rio de Janeiro, por exemplo, porque a área plana, perto da praia, ela é valorizada, ela é cara. Então nem todo mundo pode acessar. A galera ocupa o morro. Mas, por exemplo, em Brasília, que é essa foto embaixo do álbum do Criolo aqui, é área distante, distante do centro, do Palácio Planalto, dos ministérios. Muito longe, porque Brasília é essa cidade das grandes distâncias. E aí a galera pobre vai morar lá distante. Na região norte, onde os rios alagam muito, as casas são em palafitas, para tentar impedir um pouco as enchentes. Então elas se adaptam, claro, a cada ambiente aí. Um pouquinho sobre aquela coisa que infelizmente já é muito tradicional, já é muito padrão sobre enchentes e deslizamento de terra, né, galera? É uma dinâmica que infelizmente estamos muito acostumados. E uma última foto aí para a gente encerrar, do plano diretor de Rio Claro. Cada um designa algumas zonas, tá, galera? Isso é muito tipo de cada plano diretor tem alguns códigos, como ZI, ZPR, não sei o quê. Quer dizer aí, zona industrial, zona comercial, zona residencial e comercial. Ou seja, ele determina o que você pode fazer em cada área. É com o plano diretor, galera, que você pode aí organizar a cidade. E é a partir dessa iniciativa que você pode controlar, gerir melhor o território, dar uma cidade com mais oportunidades para todos. Quem quiser conhecer, galera, só colocar no Google Plano Diretor de Rio Claro, você acha rapidinho o link com as informações aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre também. Ou quem for. Cidades menores, tá, galera? Menos de 20 mil habitantes não são obrigadas, a não ser que tenha interesse turístico, tá? Aí ela é obrigada também a ter plano diretor. As outras não. Então, se for alguma cidade um pouco menor, talvez não tenha plano. Tudo bem, gente? Dúvidas? Foi muito rápido? De boa? Agora eu estou na dúvida, na real, porque faltam 5 minutos. Aí estou na dúvida se eu começo a agricultura ou se não compensa. Como vocês estão de pegada, gente? Vocês decidem, então. Quando eu não decido, vocês decidem. O que vocês acham? Começa um outro conteúdo ou deixa para semana que vem? Bia está prestando atenção ainda. Vamos pegar então uns 4 minutinhos, então, vai a gente só ter que revisar um pouco semana que vem. Não, só aquela leve introdução. A gente vai falar sobre agricultura, tá, galera? Eita, perdi o... Pera. Tá. A gente vai falar sobre agricultura. Claro que eu não vou adentrar muito hoje, nem tenho tempo para isso. Só para dar aquele pezinho, aquele dedinho na água para ver se ela está gelada. Lembra que a agricultura se divide em sistemas, que são maneiras de você produzir, dois principais, intensivo e extensivo, e os tipos específicos de agricultura aí. Né? Aí, a partir de semana que vem, a gente conversa um pouquinho, claro, sobre cada um deles, e sempre pensando que no Brasil e no mundo, de acordo com cada realidade, cada momento, eles se dividem em um desses dois sistemas. O intensivo, que tem uma grande produtividade. O que é uma grande produtividade? Produzir mais com menos ou com a mesma quantidade. Ele produz isso porque tem práticas modernas. E o extensivo, que tem baixa produtividade, que é aquele tradicional, né, com técnicas rudimentares, com técnicas arcaicas aí, né? Então, entre muitas aspas, o moderno e o antigo. O moderno produz melhor, o antigo produz, de maneira geral, pior. Tudo bem? Semana que vem eu acho que eu retorno um pouquinho melhor nisso. Os tipos de agricultura, então, galera, eles se dividem em cada sistema. No sistema intensivo ou no extensivo também. O agronegócio, por exemplo, que a gente fala semana que vem, se enquadra dentro do sistema intensivo aí de produção. Mas aí semana que vem eu falo um pouquinho mais, senão vai correr muito também. Então, gente, encerramos o Espaço Urbano. Os slides já estão com vocês.
Semana que vem a gente passa a agricultura. Acho que dá para passar em alguma aula, uma aula só, muito provavelmente. Mas é também o maior tema dos últimos que faltam. Indústria mais rápido, transportes muito rápido, mineração é rapidinho também. A agricultura é o último grandinho, vamos dizer assim. Tudo bem rapidão, estamos acabando, eu nem acredito nisso. E a gente vai combinando a partir de cada semana, quantas aulas a gente tiver, a gente vai ajustando de acordo com o que dá para fazer. Belezinha? Alguma dúvida final? Algum comentário? Perguntas? Então é isso, gente. Fiquem bem para você. Boa semana para todo mundo. Um beijo, um abraço. Até semana que vem. Quem quiser, vai estar o link lá para assistir depois da plataforma, aquela coisa toda. Lembrou? Falou, gente.